existem na Bíblia Sagrada, de maneira direta, assim taxativa, mais de 300 referências sobre a última hora. E a palavra última aqui, no Novo Testamento, aparece cerca de 48 vezes. Essa palavra dá origem à escatologia, que é estudo das últimas coisas, porque a palavra último ou última, na linguagem grega, que tem a sua, aliás, o Novo Testamento é escrito em grego, a palavra é skatos, que é a hora da decisão. É quando os ponteiros se cruzam, quando a noite cede lugar ao dia, ou o dia cede lugar à noite. Essa semana eu estava num local, aliás, antes de ontem, que dava para ver o pôr do sol. Aliás, o pôr não, o sol se pondo, o pôr do sol. E era uma imagem tão linda, tão fantástica. Se eu tenho que registrar isso, porque é bonito demais. A minha cidade é linda. Eu fiquei olhando o sol, aí virei e fui pensar em pegar o celular. Menos de um minuto, enquanto eu estou indo, não sei o que deu em mim, eu voltei e o sol já tinha se posto. Perdi a oportunidade de registrar o pôr do sol. E ali eu fiquei pensando, talvez a gente perca a oportunidade de ser arrebatado por simples detalhes, por coisas que vêm disfarçada. E esse tema que a juventude escolheu para essa vigília é um tema extremamente doutrinário. Se eu fosse um pregador, eu estaria aqui pulando, saltando, fazendo umas coisas que eu não tenho nada contra, é o estilo de cada um. Mas eu tenho 56 anos, aí pula, escorrega, quebra o fêmur e está errado. Porque velho tem que se respeitar, né? Não dá para mim mais. Então a gente fica aqui, devagarinho, dá vontade de pular, a gente se segura aqui, porque já não dá mais. Mas o fato é que Jesus trouxe sinais para essa hora H. E é preciso você refletir sobre os sentimentos que você tem. E quando eu digo você, é exatamente direcionado a você. Sobre a hora H. Sobre o dia D. Sobre a última skatos. Ora, qual é o sentimento que você tem? É isso que vai contar. Eu aprontei e aprontei muito quando criança. Quem nunca, né? Mas tem umas que são mais levadas que as outras. Eu fazia coisas, irmãos, que não dá nem para contar, que é vergonhoso, sabe? Mas aí, como é que os pais tratavam antes? Porrada, surra violenta, até aprender. E quando o pai ou a mãe dizia, quando chegar em casa a gente conversa, pronto, acabou a paz. Cada passo para chegar em casa, a gente queria que não chegasse em casa, sabe?
Porque o sentimento era já de dor antes de acontecer. O sentimento já era de, pelo amor de Deus. E não há nada tão ruim que não possa ser piorado. A gente chegava em casa, chegava no status, na última hora, no momento necessário, no segundo de. Aí o pai ou a mãe dizia: agora vai ali e pega a palmatória. Pronto. Se você já estava destruído, agora a alma sai do corpo e fica só um corpo ali, um cadáver ambulante, esperando a punição. Mas também tinha os sentimentos bons. Quando a gente, por exemplo, os pais diziam que iam sair, vamos sair para comprar roupa. A gente ficava naquela ansiedade, frio na barriga. Vamos comprar roupa na Baixa do Sapateiro, no balaio. E você comprava uma roupa, lavava, ela encolhia. Esse povo de hoje não sabe o que é isso, porque é tudo na marca, é tudo na marca, uns negócios aí, sem nem falar esses nomes, Skinner, não sei o que, e Shein, e um negócio pronto. Eu me lembro que eu tinha uma madrinha e a gente era muito pobrezinho, né? E aí Gracinha, que era a madrinha, trabalhava na rede hoteleira e ela tinha uma condiçãozinha boa. E me levou, disse: eu vou te dar um banho de loja. Olha, me levou na Avenida 7 e me comprou umas roupas que foi a coisa mais fantástica do mundo. Era uma camisa com azul bonito e a gola amarela e uma calça. Eu só usava aquela roupa para todo lugar que eu ia. Era a mesma roupa, era só assoviar, já caía no corpo. Eu ficava, até chegar esse dia, o frio na barriga, a vontade de chegar o dia logo, chegar a hora H, o dia D, os catos. Era o sentimento que eu tinha. E o dia chegou. E nós fomos, nos divertimos bastante. E ela me deu um relógio Cássio. E o relógio só durou 2 dias. Porque eu ficava apertando e ficava pipi, pipi, pipi. Aquele barulho era fantástico. E ficava acendendo a luz de noite. Eu não sabia que a bateria acabava. E a bateria acabou. E eu perdi o relógio porque só durou 2 dias. Eu estou fazendo essa reflexão com você para que você pense: qual é o sentimento que você tem ante a possibilidade da última trombeta, da última hora, quando fala na volta de Jesus? Como é que você se sente? Dá um frio na barriga, uma alegria, ou dá medo? O que é que vai no âmago da tua alma quando nós falamos que Jesus está voltando? Você sente paz ou você sente que está perturbada com isso? E eu quero aqui desconstruir umas ideias na sua cabeça. É bem verdade que no começo o tom você fica, lá vem madeira, lá vem pancada de lá para cá. Mas não é isso. O Senhor não te trouxe para uma vigília para maltratar você. É preciso que nós desconstruamos algumas ideias que são postas em nossa mente e formam paradigmas indestrutíveis, e por causa disso nós caímos da graça e nos perdemos no meio de um labirinto de coisas. João é o apóstolo do amor. João aqui é o último dos apóstolos. Ele é o mesmo que escreveu
o Evangelho de Jesus segundo João. Ele é o mesmo que escreveu as cartas 1ª, 2ª e 3ª João. É o mesmo que escreveu o Apocalipse, o livro das revelações. Esse João vai usar duas expressões nos seus escritos que são expressões de alguém que conhece a graça de Deus. Ele usa a palavra amor, e o amor na linguagem de João não é o amor originado no coração humano, porque esse amor é líquido, esse amor se dissolve com o tempo. Se não houver uma reciprocidade nesse amor, ele acaba. Seja lá em que nível for, o amor que é gerado no coração humano vai embora. Basta o sol, o calor ser intenso, que ele se dissipa e vai nas nuvens. O amor gerado no coração humano termina. O amor que João se refere aqui é o amor gerado em Deus. E esse amor jamais se acaba, jamais será destruído. É um amor sacrificial. E é difícil para a gente admitir ou perceber que alguém que tem tudo sacrifica-se por alguém que não tem nada. Que alguém que é tudo sacrifica-se por alguém que não é nada. Que alguém que pode tudo sacrifica-se por alguém que não pode nada. E sabe qual é o problema? É que nós queremos pagar pelo amor de Deus. Se nós não fizermos nada para pagar, a gente não aceita o amor de Deus. A gente não admite o amor de Deus. E aí nós ficamos procurando coisas. Eu tenho que cantar, tenho que pregar, tenho que fazer sacrifícios, subir monte, descer monte, passar não sei quantos anos sofrendo de jejum e oração para me tornar um crente melhor, digno do arrebatamento. E não é isso. O arrebatamento não é porque você é bonzinho, não é porque você se destacou no meio de crentes. O arrebatamento é a manifestação da graça por você que não merecia essa graça. O arrebatamento não é para causar medo, pânico, dor, incertezas, é para causar esperança, é para se alegrar, porque o apóstolo Paulo disse que as aflições deste tempo não se comparam em nada com a glória que nos está reservada. Aleluia! Oh, glória a Deus! João, ele usa a expressão amor, HPO ou HP, mas ele usa a expressão gnosco, que é conhecer. Se você não conhece a largura, a extensão, a profundidade e a altura do amor de Deus, você duvida da tua salvação. Conhecer em João está permeado nos seus escritos. É dele a oitiva de que Jesus expressou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João vai dizer: jovens, eu vos escrevo porque tendes conhecido. Aqui ele vai usar a expressão que vocês conhecem tudo. Mas quem não conhece se atrapalha. Quem não conhece acredita naquilo que não é verdade. E aqui, na ideia de João, a última hora não é sobre nós. Preste atenção nisso aqui, porque a última hora aqui
não é para apontar para a comunidade de salvos, não é isso, não é para ter medo, não é para gerar um sentimento de angústia e pavor, pânico, porque a última hora aqui é apontando para Satanás. Ele sabe que a hora dele está chegando. Ao invés de você ficar triste, angustiado, é para você soltar da cadeira, dar glória, aplaudir, glorificar a Ele, porque está chegando a última hora, e a última hora não é sobre a tua punição, é sobre o arrebatamento da igreja, que é promessa de Deus. E quem deve ter medo disso é exatamente o inimigo. E tem, porque por causa disso, eu me lembro que eu assisti um filme chamado Bandidos da Falange. Se alguém tiver curiosidade, vai lá no YouTube, deve ter em algum lugar aí. Foi de onde surge o Comando Vermelho. E uma das cenas desse filme é que o protagonista, o ator, um dos atores principais, que é exatamente um bandido horroroso, temido, ele sabe que ele vai morrer no confronto. Não há escapatória, porque foi abandonado pelos seus. E eu não me esqueço da frase que ele disse: eu vou morrer, mas eu vou levar um bocado de gente comigo. Aí ele sai acabando com tudo. Enfim, mesma coisa que o inimigo. Ele sabe que os dias dele estão contados. Todos os dias Satanás sabe, e ele fica com o coração palpitando, esperando a punição que é certa. Mas até isso acontecer, ele vai levar tantos quantos ele puder, e é aqui que está o perigo. É aqui que está o perigo. Isso não é para te amedrontar, mas é para te conscientizar. Evangelho é consciência, não é religião. Evangelho é confronto, não é conforto. Quando Deus quer nos levar a algo maior, Ele nos tira da nossa zona de conforto e nos leva para dentro do confronto. E dentro do confronto nós aprendemos dependência de Deus, porque os recursos vão embora. E é ali que a gente aprende que existe um Deus que cuida, que protege, que rege, que provê. Mas aí, João está dizendo: filhinhos, ninguém que quer punir trata dessa forma tão amável, dessa forma como paternal. Filhinhos, já está chegando o dia D, é já a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, a última hora, ela vem com sinais de manifestação do anticristo. Mas aqui eu acho interessante, porque ficam algumas pessoas procurando quem é o anticristo, o que é uma grande ignorância, porque o anticristo não é uma pessoa, é um espírito que é contra Cristo. Ele sabe que ele não pode confrontar o Cristo, e confronta quem acredita no Cristo. E a confrontação não é tete a tete, é no engano, é dentro de coisas que nós queremos. O anticristo não é o próprio Satanás. As pregações, as ministrações trazem coisas que estão totalmente fora da palavra. Satanás não vai se manifestar enquanto não houver o arrebatamento da igreja.
ai de nós, se Deus permitir que Satanás se manifeste contra nós. As manifestações são de espíritos malignos, que estão descritas em Efésios capítulo 6. Principados, potestades, dominadores deste século, nos lugares celestiais. Eu acho interessante que alguém, uma vez na ignorância, claro, né, disse: eu expulsei o diabo, eu fiz uma oração, eu li o Salmo 91, expulsei o diabo. Ninguém expulsa Satanás. Essa honra não pertence a nenhum ser humano. Nós expulsamos demônios, mas Satanás não. É uma presa de honra. Nas batalhas medievais, ninguém poderia matar o rei senão o próprio rei que guerreava. É questão de honra. Dentro dos confrontos, nas favelas, nas quebradas da vida, a questão de honra para o tráfico é não deixar levar o corpo de algum marginal que é abatido. Que se levar é desonra, e aí fica aquela batalha. O problema não é confrontar e alguém morrer. O problema é alguém morrer e conseguir tirar o corpo lá de dentro e apresentar no IML. Eles não querem deixar porque é desonra. E aqui mora o perigo. Satanás sabe que não tem jeito para ele. Aí o que é que ele faz? Vou levar quem eu puder levar. E aí que está o problema. Sabe por quê? Ele é capaz de fazer descer fogo do céu. Você já imaginou? Para e pensa. Eu estou pregando aqui, de repente eu venho e a unção está em minha mão, pá! Desce um bocado de fogo. Como é que você fica? Eita, pastor poderoso. Tá pensando, rapaz, o homem sopra em fogo. Ei. Daqui a pouco aqui está lotado de gente querendo ver o culto que o pastor sopra fogo. Como é? Só se for também. Não, vem cá, realiza. Pensa aqui. Estou ministrando aqui, de repente eu paro e cai um bocado de gente lá. Como é que você fica? Rapaz, tá pastor pentecostal levado na terra. Ele é capaz de fazer descer fogo do céu. Mas não há nada tão ruim que não possa ser piorado. Ele se transforma em anjo de luz sendo treva. Você já parou para pensar nisso aqui? Porque assim, pregação não é para te emocionar, é para te confrontar. Não é para você sair daqui maravilhado com palavras bonitas, não. É para você sair intrigado. Meu Deus, eu não sabia disso. Eu não imaginava isso. E aí, João vai nos dar caminhos aqui terríveis. Ele vai dizer: muitos se têm feito, não são, mas se fizeram anticristos. Todo aquele que é contra aquilo que o Cristo pregou e ensinou é anticristo, denominacionado anticristo. Eu sou contra, eu não gosto, eu sou anti. O que é anti é contra. Mas aí vamos lá, por onde, olha o que nós conhecer, por onde conhecemos que já é a última hora. Aqui está o X da questão. Sabendo que a última hora está chegando, sabendo que ele vai cair, sabendo que não há como escapar, ele vai levar tantos quanto ele puder. E o apóstolo Pedro vai dizer: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como se fosse um leão. Ele não é, mas ele age como se fosse leão,
buscando a quem possa tragar. Isso é algo aqui terrível, porque nós conhecemos que Jesus é o leão da tribo de Judá, e ele não vem para machucar, mas Satanás se disfarça como se fosse leão, e você pensa que é leão de tribo de Judá, e vai chegando perto, ele traga a sua vida. Como é que ele faz isso? Através do engano. Eles saíram de nós, mas nunca foram nossos. Aí eu me lembro aqui tem um bruxo, cabra envolvido com ocultismo aí, tá por aí pela internet, que é o bruxo dos pastores. Pensa nisso aí. Não é Vanilla não, é um outro. Você sabia que Aritana de Oxóssi, já ouviu falar esse nome, já? É consultado por muitos líderes. A última hora. A última hora. Sabe por que aqui não está cheio de gente? Abarrotado de pessoas? Porque aqui se prega a sã doutrina. Aqui não se prega nada para emocionar ninguém. Aqui se entrega a verdade. Se quiser, aqui. Se não quiser, paciência. E vem um monte de gente aqui achando que aqui é o culto de Abel, e tem um culto de fulano, ciclano. O culto não é de ninguém, é para. Não é de. E aí, nessas situações aí da vida, uma determinada igreja batista, não vou dizer nem de onde é, tem tempo isso, a igreja estava na bênção, uma coisa maravilhosa, mas havia alguém que não estava gostando disso. Foi o que ele fez? Começou a frequentar os cultos. A igreja batista tinha uma proposta de renovação. Sabe a igreja batista renovada? Que assim, os batistas acreditavam no batismo com o Espírito Santo, mas não podia romper com a convenção batista baiana, nem com a convenção batista brasileira. E faz como? Vamos nos renovar, somos batistas renovados. A primeira igreja batista de São Caetano aqui é um exemplo disso. E aí, essa pessoa começou a frequentar os cultos nessa igreja batista que estava incomodando. Passou um tempo lá e aceitou Jesus como Salvador. E foi ficando e aprendeu tudo. Saudações, graça e paz, Bíblia, tal, os trejeitos, tudo, as vestes, tudo. Depois sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar, ninguém nunca mais se importou, ninguém falou mais nada e sumiu. Passou-se um tempo, aparece alguém lá, dessa vez, pasta, indumentária de pastor, credencial, etc e tal. Não que eu sou pregador e não sei o que lá. E fizeram, que batistas tem isso, faz uma conferência para ver se a pessoa realmente tem um chamado. Aí fizeram uma semana de conferência. Essa pessoa pregou, teve a tal renovação, batismo com o Espírito Santo, salvação. Foi um acontecimento naquela denominação batista. O negócio estava bom, foi ficando melhor ainda. Porque aquela semana foi uma semana apoteótica. Depois essa pessoa sumiu de novo, não apareceu mais. Mas tem sempre os crentes que ficam de oração, né? O pastor Henrique trouxe aqui aquela irmãzinha. Tem sempre os crentes que você acha que ele é frio, ela é fria, mas ela é de oração. E quem é de oração não se emociona assim, não. Fica, franze a testa assim, ó. E fica olhando, daqui a pouco fecha os olhos. É tu, Jesus? É tu mesmo? Se é tu, me dá um sinal. Faz alguma coisa para eu saber. Porque foi assim que a gente aprendeu. Não creiais em todo o espírito.
examinai tudo e retende o que é bom. Cabe a nós julgarmos as manifestações espirituais neste tempo, para sabermos que de origem são essas manifestações. São de Deus, do diabo ou da carne, mas só vai saber se orar, filho. Aí vai um irmão comprar pão, e velho é curioso, porque velho vira criança, e criança é curiosa, né? Quer escutar tudo que é conversa, como é que quer conversar demais. É tempo livre, tempo de sobra, né? Ele está lá, de repente ele ouviu, e tem um ouvido meio tuberculoso. Ele ouve, acho que a orelha cresce um pouco mais, que só duas coisas continuam crescendo em nosso corpo, a orelha e o nariz, porque é cartilagem, a cartilagem cresce, vai continuar crescendo. E aí ele ouviu duas pessoas conversando, e um estava todo de branco com aquele boné, ou seja, alguém da religião de matriz africana, candomblé. Ele olhou assim, a pessoa já fica meio, né? Aí ficou aqui, não, porque nós vamos fechar essa igreja aí, a igreja batista. Aí ele ouviu o nome da igreja dele e fez: estão falando de minha igreja. E ele atinou, né? Disse: mas como? Vamos ali, a gente vai ser um candomblé. Nós vamos trazer um candomblé para ali, vai fechar aquilo ali. Mas como assim? Ah, rapaz, você não sabe, eu vim aqui e fingi que era crente. Aprendi tudo. Aprendi a linguagem, aceitei a Jesus lá e aprendi tudo. Depois sumi, fui praticar, fui treinar e fui praticar. Aí eu voltei, agora já voltei como pastor, e eles me receberam muito bem. Aí eu fiquei uma semana pregando lá, falando em línguas estranhas. Eu estava falando em Omololu. Estava falando em Omololu, é uma entidade, é um São Lázaro. Eu estava falando em Yorubá, que é a linguagem própria do candomblé, basicamente da região de Angola. Eu falava Yorubá e eles achavam que era língua estranha, e realmente era estranha. E eu falava, mas na verdade eu estava invocando os espíritos em Yorubá para que eles viessem me ajudar e fechassem aquela igreja e abrissem um candomblé ali. E já está tudo certo, estamos fazendo reunião, já estive em Angola, já ajeitei tudo, logo fecha essa igreja. O irmão desesperou, nem acertou comprar mais pão e saiu correndo para casa. Pastor, pelo amor de Deus, foi que houve? Eu vi essa história aqui e nós precisamos fazer alguma coisa. O pastor disse: chama a igreja, convoca a igreja para oração. Entraram uma semana de sacrifício, de oração, e já era candomblé. A igreja continuou lá crescendo. Mas entenda que ele trabalhou com a mentira. Você pode estar vivendo uma grande mentira sem saber. Você pode estar mergulhado em uma grande mentira, mas não se preocupa não, que não é para a tua morte, não é para você ir para o inferno, é só para ver se te leva. Mas a graça de Deus não permite isso. Uma vez que Deus fez aliança contigo, não quebra. Jesus disse: Pai, os que o Senhor me deu, o mundo não toma. E João vai dizer aqui: a unção que está em vocês permanece para sempre. Mas o problema aqui é a manifestação do anticristo. E já vai aprendendo que o anticristo não é uma pessoa, é um espírito. E não é Satanás, é um antecedente a ele. Assim como João é a voz do que clama no deserto, o anticristo é um que prepara o caminho para a manifestação. E esse anticristo vai exatamente agir depois do arrebatamento da igreja. Durante os 3 anos e meio, mas durante os 7 anos, régua de tempo, trombeta soa,
Os que morrem em Cristo ressuscitam primeiro. Nós, o que ficamos, seremos transformados, arrebatados com Ele nas nuvens. E nessa subida o corpo é trocado, glorificado. Porque a única coisa que está em você, que serve para o céu, é o Espírito. O resto não serve. Não serve corpo, não serve alma, não serve nada. Então, para que nada se contamine durante a nossa subida, eu não sei em qual camada atmosférica é, mas nem parece que é na primeira, porque pode ser visto a todo olho. Enquanto estivermos subindo, nós receberemos um corpo glorificado, porque só pode entrar no céu com um corpo glorificado. Você pode ser bonito, forte, vistoso, inteligente do jeito que for, crente até o tutano, mas não vai entrar no céu com esse corpo. Então, para que isso não aconteça, Deus vai mandar um corpo novo para você. Nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Você sobe de um jeito e chega lá de outro. Subiu a igreja, pronto. Eventos que vão acontecer no céu e na terra. Aí vem um bocado de gente. É que eu sou mesotribulacionista, sou pós-tribulacionista. Pelo amor de Deus. Tem gente. Eu sou Bíblia. A minha Bíblia diz que eu estarei no céu e aqui na terra fica quem não quis Jesus. Acabou a conversa. Eu vou deixar minha noiva sofrer? Que noivo miserável é esse, rapaz? Oxe. Agora o que vai acontecer é o seguinte: a salvação agora é de graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Agora manter dá um precinho, né? Recebeu, entendeu, está salvo. Mas aí a pessoa não quer. Vai para o culto, canta, é lindo, maravilhoso, não sei o que lá, eu gosto. Mas aí quer fazer tatuagem, quer botar piercing, quer continuar fumando maconha, cheirando pó, tomar uma cervejinha sem álcool. Mente que o cão fica chateado, mas está mentindo mais que eu. Eu vou lhe testar, que você vai testar. Tu chegar aqui, tu vai ver o negócio. Testar. É um monte de coisas que não são dignas de quem realmente é salvo. Porque quem é salvo simplesmente não consegue fazer. Não é porque a pessoa é melhor, não. É porque é o selo do Espírito. A carne quer, mas não dá para fazer mais. Não tem mais condição. Aí subiu a igreja, ficou aqui. Quem não quis? Porque quem vai dar a notícia do arrebatamento não é o jornal, não, filho. Não se engane, não. Aquelas músicas antigas, mas a ignorância. De repente nessa terra algo vai acontecer. E um povo muito humilde. A gente não é humilde, não. A gente não é humilde, não. Olha aí, dá uma olhada nos templos, nos cultos. Que humildade! Que humildade é essa, hein? Então só vai subir o povo da África, que não tem nem onde calçar nem nada, que o resto aqui, as manchetes nos jornais fazem a indagação: onde está aquele povo que fazia oração? A resposta: eles subiram no ar. Ninguém vai contar isso, não. Não vai contar, não. Sabe o que vai acontecer? Eles foram levados ou abduzidos pelos OVNIs. Existe vida em outros planetas, eles foram levados. Fique pensando você que CNN, The New York Times, CNBB, Al Jazeera, Band, Globo, não vai noticiar nada não, filho. Vai não. Alô, julga onde? Vai não.
Se engane não, que ninguém vai dizer para onde é que tu foi não, mas sabe, alguém vai dizer. E sabe quem é? Aqueles que fingiram que eram nossos, mas nunca foram nossos. Saíram de nós, mas nunca estiveram conosco. Esses aí vão dizer: infelizmente eles foram arrebatados e eu fiquei. Infelizmente eu chicanei, brinquei, nunca quis nada sério, achei que era do meu jeito, acreditei que eu tinha liberdade para tudo, e eles subiram e eu fiquei. Agora eu sei para onde eles foram.